Muito bem, então resta-me dar-vos as boas-vindas a mais um seminário permanente. O seminário de hoje é com uma convidada e um convidado. Eles são investigadores do SICSNOVA, trabalham também no Observatório Nacional de Violência e Género, e no fundo vamos apresentar aquilo que de alguma forma já são resultados consubstanciados de um projeto europeu em parceria, e portanto eles apresentarão depois mais com maior detalhe esta parceria, e é no fundo um projeto europeu e digamos, com uma perspectiva e um tema relativamente inovador, e portanto por isso mesmo agradeço a vossa presença aqui em nome de toda a direção do SICSNOVA. Eu própria, apesar de trabalhar de forma próxima convosco, estou aqui ansiosa para saber os resultados a que chegaram, porque de facto tem sido um projeto que não tenho acompanhado proximamente e portanto também eu estou ansiosa. Quando vocês quiserem, o palco é vosso. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, professora. Bom dia a todos e a todas. Vou só compartilhar a tela. Conseguem ver? Conseguimos, sim. Se quiser só, Miguel, ampliar, isso, ótimo. Já está. Muito bem, o Miguel compartilha a tela e eu começo, para não andarmos aqui entre um e outro, ele vai passando os slides. Bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a organização e o convite do SICSNOVA para este seminário, onde podemos apresentar alguns resultados deste projeto, o projeto Mais, Mulheres Agricultoras em Territórios do Interior, e depois refletirmos um bocadinho em conjunto. Quero também cumprimentar as pessoas presentes. Esta comunicação vai ser partilhada entre mim e o meu colega Miguel Jesus, que tem sido a pessoa, aliás, que nos últimos tempos tem trabalhado a tempo inteiro neste projeto e, portanto, tem sido um elemento essencial em todo este processo. Quero, no entanto, referir que da equipa do SICSNOVA neste projeto faz ainda parte a Madalena Pinhão, que está com uma outra parte do projeto, mais ligada à avaliação interna, e o coordenador científico do projeto é o professor Manuel Lisboa. Miguel, obrigada. Este é um projeto financiado pelas e-grants, liderado pelo Instituto Politécnico de Viseu, com várias parcerias nacionais e regionais. Portanto, além de nós, trabalha connosco a Câmara Municipal de São Pedro do Sul, a Câmara Municipal de Setúbal, a CNA, a OICOS, e temos também um parceiro internacional que é a Ruralis, da Noruega. A Associação Fragas também não é diretamente parceira, porque não entrou na parte inicial do projeto, mas foi integrada desde cedo e tem sido uma colaboração muito importante também no projeto. O projeto teve início no final de 2020, portanto apanhou toda a altura da pandemia e, de facto, relativamente a isso houve uma série de, obviamente, condicionantes como em todos os projetos que correram nesta altura, e vai terminar agora, portanto era para terminar no final de 2022, mas houve um adiamento e, portanto, vai terminar agora no final de abril. E tem como principal objetivo aumentar a participação cívica e associativa das mulheres agricultoras nas regiões do interior, através da sua capacitação e contribuindo para uma visibilidade maior do seu papel social e também para o aumento da igualdade entre homens e mulheres. Para este propósito, delineou-se um projeto de intervenção baseado na teoria da mudança, que pressupõe a utilização de instrumentos participativos, desde a fase de diagnóstico à intervenção e à avaliação. O projeto, enquanto experiência piloto passível de ser replicada no futuro noutras regiões do país, foi sendo construído através da definição de um plano de ações locais de capacitação e empoderamento em 2 concelhos do interior de Portugal, São Pedro do Sul e Sabugal, que resultaram do diagnóstico que foi sendo realizado com as beneficiárias do projeto. Hoje aqui, porque de facto o projeto é longo e tem muitos eixos de intervenção, iremos apenas abordar inicialmente alguns dados desse diagnóstico,
algumas notas da metodologia que foi seguida ao longo do projeto, a teoria da mudança, porque ela é fundamental para seguir o projeto, e depois alguns resultados de um dos eixos de capacitação e empoderamento, que foi da responsabilidade da nossa equipa de SIX Nova, e que se baseia em recolhas de histórias, práticas e saberes tradicionais, enquanto expressões do património cultural e material que estas mulheres guardam consigo. O Miguel irá agora falar-nos um pouco sobre alguns dos dados do diagnóstico. Só voltar a cumprimentar toda a gente e agradecer o convite. Como a minha colega Rosário falou, este projeto é geolocalizado em 2 concelhos do interior, São Pedro do Sul e Sabugal, e agora passarei a uma breve contextualização a partir das estatísticas oficiais destes 2 concelhos em termos populacionais. São Pedro do Sul e Sabugal são 2 concelhos do centro da beira alta de Portugal, São Pedro do Sul no distrito de Viseu, Sabugal no distrito da Guarda. São 2 concelhos que os dados indicam estarem a sofrer por um progressivo esvaziamento e envelhecimento populacional. Os dados dos censos de 2021 indicam esta realidade. Em São Pedro do Sul, em 2021, encontraríamos uma densidade populacional de 43 habitantes por quilómetro quadrado, um total de 15.000 habitantes, dos quais 57,3% estão em idade ativa e 32,8% são pessoas de faixas etárias mais idosas, com uma percentagem muito reduzida, uma proporção muito reduzida de jovens. No Sabugal, a realidade é parecida, mas com uma maior intensidade na questão do envelhecimento. Um território com uma densidade populacional de 14 habitantes por quilómetro quadrado, tem um total de 11.000 habitantes, 45%, quase metade, são pessoas de faixas etárias mais envelhecidas. Passando agora a uma parcela bastante específica das populações destas 2 regiões, refiro-me à população agrícola familiar. Os dados mais recentes que temos são do Recenseamento Geral Agrícola do Instituto Nacional de Estatística, que foi feito em 2019 e tornaram-se públicos em 2021, que apontam para que no ano 2029, em São Pedro do Sul, encontraríamos 3.114 pessoas dedicadas à agricultura familiar, o que equivale a uma proporção de 20% do total da população residente deste concelho. Deste total, 49,5% são mulheres e 50% são homens. Defini muito rapidamente, que me esqueci ao início, agricultura familiar é um conceito usado para identificar unidades de produção agrícola geridas a nível familiar, nos quais a mão de obra é essencialmente familiar. É claro que, devido a todos estes processos sociodemográficos das regiões, já encontramos casos em que há mão de obra fora do núcleo familiar, mas que é de redes de contacto bastante próximas. No caso do Sabugal, encontramos 3.250 pessoas dedicadas a este tipo de agricultura, que ocupam uma proporção de 30% da população total deste concelho, num total de 1.500 mulheres, que ocupam 47% do total de mão de obra agrícola familiar do Sabugal, e 1.700 homens, que ocupam 52% do total de mão de obra agrícola familiar neste concelho. Estas características populacionais que vos fui dizendo assim muito superficialmente são consequência do longo processo de transformações macrosociais das regiões do interior nas últimas décadas. Encontramos também uma expressão de população agrícola familiar muito grande nas 2 regiões, especialmente no Sabugal, e as mulheres ocupam uma grande proporção desta mão de obra, o que é resultado de outro processo também que dialoga com este processo de transformações sociais nas regiões do interior, que se designa por feminização da agricultura, que apesar das mulheres estarem sempre presentes nos campos, basta olharmos, por exemplo, para o trabalho que Maria Lamas fez ainda
pré-democracia, que as mulheres estavam presentes nos campos, mas começaram a ser mais visíveis nas estatísticas oficiais portuguesas na segunda metade do século XX, como indicam algumas autoras. E esta tendência do crescendo de mão de obra agrícola feminina na agricultura familiar é também uma tendência em outras regiões do mundo, Europa, e especialmente nos países do designado sul global. É tudo por este diagnóstico, espero não vos ter amassado muito. A minha colega Rosário agora vai passar à explicitação da metodologia adotada para o projeto, que foi a teoria da mudança. Peço imensa desculpa, havia aqui uma última coisa que eu queria falar, dei um passo maior que a perna. Vamos só voltar aqui a focar-nos um bocadinho na população agrícola familiar feminina, desculpem. Como podemos ver assim muito rapidamente, a maior parte desta mão de obra agrícola familiar, tanto em São Pedro do Sul como em Sabugal, são mulheres com da faixa etária dos 65 e mais anos. No Sabugal também, ainda mais expressivo, são 45% total das agriculturas familiares, são mulheres com 65 ou mais anos. E agora sim, a minha colega Rosário passará a explicação da teoria da mudança. Bom, como eu disse, a teoria da mudança foi escolhida logo na construção da candidatura do projeto. E a razão da sua escolha baseou-se nas características e nos objetivos do próprio projeto, mas também nas características quer das beneficiárias, quer da equipa de parceiros. Sim, a teoria da mudança, embora não seja algo completamente novo, não há outras metodologias muito semelhantes à teoria da mudança, mas é um processo que foi de alguma forma foi sendo sistematizado, não é? E é um processo dinâmico, participativo, flexível, que é utilizado para delinear processos de mudança, não é? Aplicando e confirmando as sucessivas alterações que vão ocorrendo ao longo do projeto. Ela é em si mesma uma metodologia que apela e promove a cidadania ativa de todos os envolvidos e envolvidas no processo de mudança social, precisamente porque os integra na reflexão sobre as práticas e sobre as ações. E, portanto, por isso ela foi, desde logo, a metodologia que nós pensámos ser mais adequada a este projeto. Miguel, por favor. Portanto, porque este não é um projeto, como não são a maioria dos projetos financiados pelas e-grants, não é um projeto de investigação clássico, não é? É um projeto com uma forte componente de intervenção, junto de uma população vulnerável, muito pouco estudada, mal caracterizada, mesmo nas estatísticas oficiais, pouco escutada, e cujos objetivos do projeto assentam precisamente no aumento da visibilidade do papel destas mulheres, o que implica um diálogo pluridisciplinar, no caso do nosso projeto, incluindo a sociologia, as ciências agrárias, as ciências do ambiente, de género e também alguns elementos da equipa que fazem mais parte da área da saúde, e um diálogo que ultrapassa também esta dimensão mais académica, de uma linguagem mais científica, porque envolve também parceiros, agentes locais, que são essenciais num projeto desta natureza, e envolve as próprias beneficiárias, não é? Que têm também as suas próprias percepções das suas realidades e que foram também integradas no projeto. Podemos passar? Bom, esta imagem que eu trouxe aqui, e que é apenas ilustrativa, ela nem sequer tem leitura, não é? Porque está muito pequenina, mas também não é essa a preocupação, é apenas para ilustrar este processo da construção da teoria da mudança que aconteceu no nosso projeto. Este foi um dos mapas iniciais, quando começámos em equipa a trabalhar, portanto, a teoria da mudança, e, portanto, aqui, basicamente, o que aconteceu foram várias sessões ao longo de 2, 3 meses, em que toda a equipa ia discutindo desde o início o que é que se considerava o problema e coisas que às vezes nos parecem muito evidentes depois quando começamos, não é, a falar em conjunto, e as diferentes percepções e as diferentes abordagens acaba por às tantas, havia momentos aqui em que já estávamos todos muito confusos sobre o que era o problema, as causas, as consequências, como é que elas às vezes até eram simultaneamente uma coisa e outra. E, portanto, foi um processo duro, complicado, angustiante, em algumas partes em que parecia que não conseguíamos sair do mesmo sítio, mas
conseguiu-se e, portanto, isto deu origem, no slide seguinte, Miguel, a este mapa, que no fundo é um mapa de pressupostos, ou seja, é um mapa em que já está consensualizado uma série de atividades, ou seja, isto parte de um nível de curto prazo para o longo prazo, portanto o curto prazo aqui é verde, que no fundo são as atividades, tarefas que a equipa do projeto foi desenvolvendo, agora muitas delas já estão praticamente no fim, que por sua vez dariam origem a produtos, a resultados com um determinado impacto. E as duas caixinhas, não é, que estão lá em cima do impacto correspondem no fundo aos dois grandes objetivos do projeto, que é por um lado a melhoria do bem-estar socioeconómico destas mulheres e por outro o aumento da igualdade de género. A TDM o que faz é definir, no fundo, caminhos, não é? Eixos para alcançar este impacto esperado. E nesta apresentação, aqui estão os vários eixos que são trabalhados no projeto, nesta apresentação, porque uma questão de tempo, aliás, acho que já vamos passar o tempo, mas pronto, vamos centrar-nos apenas num dos eixos, o primeiro, que está aqui mais à esquerda, que parte precisamente da recolha de atividades e práticas e saberes tradicionais destas mulheres, para que através do seu registro, da exposição, possamos contribuir para a valorização do seu papel e para o reforço da visibilidade de todos os saberes que estas mulheres guardam. Pronto, e é desta atividade mais de terreno que o Miguel agora nos irá falar. Como a Rosário disse, nós dividimos por vários eixos de intervenção. Um dos eixos de intervenção que ficou a cargo da equipa do SIX Nova foi a recolha do património cultural e material das mulheres agricultoras familiares. Este trabalho tem como fundamentos a invisibilidade do trabalho agrícola das mulheres, que é reconhecida desde fontes internacionais até estudos e também nas próprias estatísticas, assim, as estatísticas do recenseamento geral agrícola também têm várias fragilidades e que devem ter sido tidas em conta. O envelhecimento e a progressiva desertificação das duas regiões, que já falei, o facto das mulheres, dos grupos etários mais idosos serem as grandes guardiãs de práticas e saberes tradicionais, e a necessidade de inventariar expressões de património cultural e material que estão em risco de desaparecer. Uma breve definição vinda da Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural e Material da Unesco, que aconteceu em Paris no ano 2003, o património cultural e material, muito sucintamente, são as práticas e representações, expressões, conhecimentos e aptidões que as comunidades ou grupos e também os indivíduos, as pessoas individuais, reconhecem como sendo parte do seu património. É transmitido de geração em geração, tem este caráter de socialização bastante vincado e é constantemente recriado por comunidades e grupos em função do seu meio, da sua interação com a natureza e a sua história, e tem, como todo aquilo que é uma tradição transmitida por via da socialização, esta característica de identidade e de reprodução. Outros fundamentos deste trabalho foi nós, numa revisão bibliográfica exploratória, deu-se conta que o PCI está por trás da valorização das comunidades e das regiões, também vem muito vincado na definição que vos apresentei há pouco. Tem potencialidades também ao nível do desenvolvimento socioeconómico, combate à desertificação, à revitalização de saberes tradicionais. Também são este reforço da entidade coletiva e também de um espírito associativo. E há outro pormenor que é bastante interessante e que tem a ver com as questões de igualdade de género, que veio vincado num relatório recente da Comissão Europeia, que há um reconhecimento que também este espaço das práticas culturais são espaços de desigualdades de género, vários eixos, e um deles é desta valorização
da valorização diferenciada entre atividades masculinas e femininas. As atividades protagonizadas pelos homens tendem a ser mais visíveis, segundo este relatório, mais valorizadas, face àquelas que são protagonizadas pelas mulheres, e isto tem como efeito o espaço onde estas atividades ocorrem. E também às próprias práticas em si, porque muitas das práticas associadas, femininas, ditas femininas, estão muito ligadas ao espaço privado e àquilo que são os papéis tradicionais das mulheres nesta esfera. O que podemos ver, assim, muito rapidamente, é que também neste domínio do social se encontram as estruturas de poder e as dicotomias entre público, privado, masculino e feminino que encontramos noutras dimensões da estrutura social mais ampla. Este inventário teve como, estas recolhas teve como objetivos, que já foram falados assim muito brevemente, a valorização dos saberes que as mulheres agricultoras têm, por via da sua publicitação, e também o reforço e valorização das suas memórias coletivas, de algum modo promovendo o reforço dos laços entre estas mulheres, e também o aumento da visibilidade do papel na agricultura familiar, na comunidade e também no desenvolvimento regional. O output principal deste trabalho que eu e a Rosário temos feito neste último ano, digamos assim, vai ser uma exposição que tem como objetivo a visibilidade e a valorização destas expressões a nível local e também das suas detentoras, e para isso estão previstas 2 exposições físicas, uma em cada um dos conselhos de intervenção do projeto e outra que é a visibilidade e a valorização das protagonistas e das regiões junto da sociedade civil a partir de uma exposição virtual. Eu não vou perder muito tempo com os detalhes mais técnicos e metodológicos desta recolha, estava toda uma outra apresentação, portanto estejam à vontade de questionar no final. Estas recolhas aconteceram em São Pedro do Sul, na aldeia da Rompecilha, onde fizemos recolhas sobre o ciclo do linho com a dona Cidália, com a dona Cidalina, com a dona Odete, com a dona Luzia e com a dona Hermínia em maio de 2022. Também em São Pedro do Sul, na aldeia de Covelinhas, muito próxima à aldeia de Rompecilha, fizemos recolhas sobre o ciclo da lã, com as donas Armandina, Irene, Arminda e Aurora, também em maio de 2022. Fizemos este mesmo trabalho no Sabugal, ainda que numa modalidade diferente, porque, como viram, em São Pedro do Sul estas atividades são mantidas por grupo. No Sabugal encontramos pessoas individuais. Na aldeia de Sortelha falámos com a dona Arminda, artesã de bracejo, em janeiro deste ano. Na localidade de Batocas, falámos com a dona Palmira sobre a confecção de enchidos com enfoque no luxo, também em janeiro, e na Vila do Soito falámos com a dona Hilda sobre os usos que a senhora faz à castanha, nomeadamente a sua preparação do doce de castanha. Trazemos agora aqui alguns excertos dentro de alguns temas. Começamos pelas infâncias vividas na região ligadas à agricultura. Todas estas senhoras partilham algo em comum, ou a grande maioria delas partilham algo em comum. Todas cresceram nas regiões, né, nestas mesmas regiões, e com uma forte relação desde cedo com a agricultura. Por exemplo, aqui a dona Cidália disse-nos que os pais já semeavam linho, quase todas as pessoas na aldeia semeavam, uns mais e uns menos, e depois juntavam-se todos para fazer lençóis, toalhas, o que fosse necessário. A dona Cidalina, quando veio para a Rompecilha, também encontra este cenário onde semeava muito linho e viu semear, ia lá também participar sempre que podia, ainda não sabendo fazer. Dona Arminda diz-nos que também sempre trabalhou muito e gostava da agricultura, porque foi sempre o que fez. A dona Palmira aqui traz-nos a memória de como é que era feita a confecção, todo o processo de preparação dos enchidos. Cada família tinha o seu porquinho, era a base da alimentação durante o ano. Aqui muito vincado também as questões da economia familiar, e depois também a festa toda, o momento todo familiar, advindo desta prática.
Aprenderam, tudo o que é com estas práticas, aprenderam com a comunidade ou com a família e também a ver fazer. A Dona Cidália diz-nos que era muito pequena, que devia ter uns 3 anos quando via a sua mãe fiar linho, foi com a mãe que aprendeu e com a sua irmã mais velha, e ela ia mexendo, ia trabalhando com o linho desde jovem, ia apanhar o linho. A Dona Odete também viu a partir dos seus pais, especialmente a sua mãe, e depois foi aprendendo. A Dona Arminda aprendeu sozinha, começou a ver as senhoras que se juntavam lá nas muralhas da aldeia de Sortelha a fazer, e foi para casa também começar a praticar o bracejo. Agora a minha colega Rosário terminará esta exposição Eu das peço só vozes. desculpa porque eu tenho aqui a notificação que temos menos de 1 minuto, a sessão vai fechar. Estamos de volta quando quiserem. Ok. Miguel, eu tenho aqui que é a partir do slide 26. Minha trabalhadora. Sim, É aqui. esse é o 25. É aqui, é aqui. Esse é o 25, mas pronto, tudo bem. Pois é. É, não é? Portanto, esse ainda é do Miguel. Ok. Esse eu explicito muito rapidamente. Outro tema que nós identificámos neste material e também nas entrevistas e conversas que fomos tendo com as detentoras das práticas foi o seu reconhecimento e respeito pelas tradições e também daquilo que aprenderam com a família e com a comunidade, mas que não torna a sua prática isenta de inovações, também com o decorrer dos tempos, o que é natural. A Dona Hilda diz-nos que o doce de castanha foi aprendendo com as mulheres mais velhas, que diziam que não gostava, a Dona Hilda não gostava assim muito de algumas coisas e foi mudando, foi aplicando assim alguns segredos. A Dona Palmira, sobre os enchidos, diz-nos logo, sinceramente, que não é tradicional, porque já usa utensílios mecânicos, e justifica dizendo-se que só porque antigamente era assim, nós não temos que fazer assim, não é? Agora temos que guardar os pontos bons, que são os temperos, e saber fazer melhor do que antes, porque até mesmo os temperos já se adaptaram. Em termos de inovações, saliento também aqui a Dona Arminda dar workshops de bracejo na Universidade Sénior do Sabugal. Dona Aurora de Covelinhas fala-nos como mudou muito o processo de tosquia das ovelhas com a maquinização de alguns trabalhos agrícolas, por exemplo, a utilização de troca de tesouras por máquinas de tosquia, que aumentaram, que melhoraram de algum modo e aumentaram o tempo, reduziram o tempo de execução desta atividade. E passo agora sim a palavra à minha colega Rosário, que vos apresentará os restantes discursos. Sim, pronto, como o Miguel foi mostrando com estes certos das falas destas mulheres, e vamos ver só mais umas 2 ou 3, de facto estas mulheres falam-nos do seu papel no passado, no presente, e também nos falaram um bocadinho no futuro, com clareza, e relativamente à questão dos saberes, é notório que elas já têm uma consciência muito clara da importância destes saberes. Aqui temos 2 certos da Dona Hilda, da Dona Cidália e da Dona Hilda, não é? A Dona Cidália tem um discurso aqui em que, de facto, faz até a comparação com os homens, dizendo que nas aldeias fazem praticamente todos os trabalhos que os homens fazem. Isto é alguma coisa que é muito vincado nos discursos delas, não é? Aliás, a relação ou a narrativa que aparece no discurso delas, quando não é provocada, na relação com os homens, é sempre não tanto a da queixa ou de reclamar que eles não fazem, mas de que elas conseguiram ir fazendo tudo aquilo que eles fazem. E pronto, e aqui a Dona Cidália fala-nos ainda do antigamente, o marido chega à casa, vê a televisão, lê o jornal, noticiário, mas a mulher não se senta tão facilmente, porque tem que fazer o comer, lavar a louça, tratar dos animais, pronto, tem que fazer todas estas tarefas. E depois acrescenta, vamos imaginar uma aldeia sem mulheres, devia ser uma tristeza muito grande, porque muita coisa ficaria por fazer ou mal feita. Imaginar o contrário, só com mulheres e sem homens também era uma tristeza, mas, se calhar, as mulheres têm mais capacidade para se adaptar
às realidades boas e más que vão aparecendo e desenrascarem. Há também, e isto também é muito interessante no discurso delas, esta valorização não é uma valorização individual de eu sei, eu faço, mas é muito uma valorização de nós mulheres fazemos, nós mulheres sabemos. E há também um discurso até de reconhecimento das mais novas, embora, pronto, todas elas fossem acima dos 50 anos, eu penso que a dona Hilda deste grupo será a mais jovem, penso eu, mas mesmo assim há sempre uma valorização ainda maior do papel das mulheres mais idosas, reconhecendo-os, para além dos saberes, uma grande capacidade de trabalho. Temos passado? Em relação às gerações mais jovens, já não é bem assim, não é? Estas mulheres revelam que têm baixas expectativas diz respeito à preservação destes saberes, mas também não é, novamente, uma narrativa nem de crítica, nem de queixa. É muito uma narrativa de compreensão, portanto, enquadram esta dificuldade que sentem, não é? Ou este desinteresse que sentem dos mais jovens, nas suas condições de vida, nos seus interesses, não é? Nas mudanças. A dona Hilda diz que são outras mentalidades, se perde no tempo, a malta mais nova não nos interessa estas coisas. A dona Cidalina naquela altura era muito importante, porque era a única coisa que havia para pôr nas camas, e tudo isto ela referia-se ao linho, agora já não, mas sempre chama gente para ver o nosso trabalho. A dona Arminda, a minha filha, não tem interesse no bracejo, mas ela reconhece que a filha sabe fazer e diz que a filha ainda faz melhor do que ela. Pronto, e aqui é uma parte do discurso da dona Cidália, que no fundo eu penso que faz esta síntese, não é? Entre o passado, o presente e o futuro, a propósito neste caso do linho. Ela diz que foi muito importante quando eu era pequena, porque precisávamos mesmo do linho para viver, para os lençóis, para as camisas, saias, toalhas, para limpar as mãos e os pés, portanto foi muito importante. Agora, neste momento, é importante preservar o linho para a memória, porque isto dá muito trabalho, não há quem faça. Como futuro do linho, vejo um bocadinho escuro, embora o linho seja claro, vejo um futuro muito escuro porque não há quem faça. Agora, que foi importante para as pessoas da minha idade e antes, agora é como memória, como uma tradição que se vai perdendo, e esta vai ser mais uma, e é pena. Pronto, e de facto, esta narrativa que eu disse que não existe em termos de queixa, de crítica, ou que existe em termos de alguma tristeza, ou de alguma vontade, tristeza e também vontade, de facto, de preservar estes saberes, estas práticas, enquanto memórias que são importantes para as identidades, quer destas mulheres, quer mesmo das regiões. Podemos passar? Pronto, para finalizar, porque já está longo, não é? É importante só deixar algumas notas finais. Uma delas é que isto não é um trabalho concluído, portanto, a conclusão será em abril, e, portanto, por exemplo, estas recolhas que foram feitas no Sabedal foram há 2 semanas atrás, e não houve ainda tempo, obviamente, para fazer uma análise mais profunda. Depois, isto é apenas, como viram no mapa da teoria da mudança, este é apenas um pequeno eixo, não é? De todo o roteiro de intervenção, que obviamente só poderá, enfim, só poderemos chegar a conclusões finais quando os integrarmos, quando os cruzarmos, porque eles não são interdependentes uns dos outros, portanto, para além deste eixo que nós estamos a fazer, há outros eixos de capacitação técnica, pessoal, associativa e comunitária, capacitação para a comercialização do produto, capacitação para a igualdade de género, portanto, no final teremos que trabalhar todos estes eixos de intervenção. O maior desafio que temos em mãos é, para além desta análise, não é, que vai implicar ainda muito trabalho metodológico, teórica, sobre os resultados que fomos recolhendo, é a devolução, obviamente, destas recolhas às suas praticantes, às mulheres que trabalharam neste projeto e que foram, obviamente, verdadeiras co-produtoras deste trabalho, e cuja generosidade da partilha é de realçar, porque de facto acolheram-nos sempre com uma grande generosidade e com uma grande vontade de partilhar estes saberes. E vamos deixar-vos agora, portanto, vamos num instantinho até São Pedro do Sul, a aldeia da Rompecilha, escutar a dona Cidalina e a dona Odete,
numa das partilhas que fizeram connosco e que representa uma das canções de trabalho, ou seja, uma das canções que acompanhavam uma das fases de trabalho do livro. Não temos esse som. Tem que, há uma opção no partilhar que permite partilhar com som. Miguel, tem que ir novamente ao compartilhar tela. Está aqui e está. E vamos testar. Minha roquinha de cana fia. Estava a dar? Uhum. Desculpem, por desde o início. Minha roquinha de cana fielinho e fia estou. Minha mãe não me criou para nenhum calça rota. Minha mãe não me criou para nenhum calça rota. Lari, lari, lolé, la, 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 meu bem. Lari, lari, lolé, la, 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 meu bem. Andas morto por saber quem é o meu namorado. Andas morto por saber quem é o meu namorado. Vai à rua do Ensoço, pergunta pelo salgado. Vai à rua do Ensoço, pergunta pelo salgado. Lari, lari, lolé, la, la, meu bem. Lari, lari, lolé, la, la, meu bem. Minha roquinha. E pronto, e festa-nos agradecer. Já vai longo, não é? Obrigada Miguel, obrigada Muito Rosário, obrigado. pela vossa exposição e por nos terem permitido acabar assim, que eu diria até quase de coração cheio. Obrigada. Eu abri agora o período para que quem nos escuta coloque questões. Por favor, temos 20 minutos, portanto, ainda estamos relativamente confortáveis de tempo. Quem quiser romper aquele primeiro momento do ciclo da vergonha. Bom, enquanto ninguém coloca questões, posso já só dizer, pronto, porque acabei a dizer de facto que isto não é um projeto concluído, não é? Portanto, para convidar todas e todos, dia 21 de Abril, no Sabugal, portanto, será o seminário final deste projeto e, portanto, são todos e todas bem-vindos. E, entretanto, ganhamos aqui o período de tempo permite ganharmos uma pergunta. Miguel, quando quiser. Obrigada. Olá, bom dia, parabéns pelo trabalho que é interessante e peço desculpa, uma pergunta assim um bocadinho chata, mas pronto, que eu trabalho muito nessa área, mas sou das economias, não é? E portanto é evidente que isto não tem valor, não é? O que vocês aqui apresentaram. Em todo o caso, um dos sujeitos que tem despertado a nossa atenção tem a ver uma coisa que perpassou na vossa apresentação, sobretudo no diagnóstico, ou seja, esta feminização da agricultura, no fundo, tem a ver com um fenómeno crescente que está instalado, em que, no fundo, a mulher é que dá o nome, né, para a questão dos subsídios, portanto, no fundo, elas é que dão um nome. Os homens normalmente têm uma atividade remunerada, numa fábrica ou na Câmara, e depois elas é que, como estão em casa, acabam por ser elas as empresárias, faço a expressão, e isto induz depois problemas sérios do ponto de vista das reformas, etc. Bom, e então, no fundo, é aquilo que admito que não haja uma resposta simples, porque o vosso foco é bastante diferente, é mais orientado, no fundo, para a herança cultural, e acho que é magnífico, mas em todo o caso, no fundo, partilhar um pouco esta nossa angústia, que tem a ver exatamente com isto. As mulheres no campo, não é, produzem muito valor económico, que não está expresso, oficialmente, não há nenhum valor, não é,
que lhes permita depois atribuir esse papel e essa responsabilidade. E isto introduz, de facto, uma dissonância séria e grave, com muitas consequências, uma vez que grande parte dessas mulheres ou já estão em idade da reforma ou estão a caminhar para lá e, portanto, isto é, de facto, uma preocupação. E, no fundo, para dizer o quê? Que nós estamos a tentar, no fundo, investigar com base um pouco nestas mesmas estatísticas que vocês utilizam, do recenseamento, onde há aqui, de facto, um manancial enorme de números, onde nós estamos a procurar contabilizar o valor económico, ou seja, que essas mulheres trazem para a economia e que não é reconhecido oficialmente. E, portanto, até onde é que é possível ir no sentido de propor medidas políticas que possam permitir que este trabalho, que é fundamental, que seja reconhecido. E, obviamente, que estamos muito focados mais na questão agrícola pura e dura, em termos de produção de bens alimentares, mas, de facto, há esta questão também, não é? Que até que ponto é que é possível, no fundo, traduzir este valor imaterial que não tem preço, de facto, e até é redutor, mas até que ponto é que esse valor também pode ser introduzido nesta equação, que é também o nosso sujeito de investigação. Era esse comentário, pergunta. Bom. Obrigada, Miguel. Eu ia sugerir, eu já vi que temos duas perguntas mais. Miguel e Maria e Rosário, querem responder já ou recolhemos as perguntas todas e respondem no fim? Como é que se sentem mais confortáveis? Tanto faz, para mim é igual, como quiseres. Também é igual. Então recolhemos as perguntas todas, respondem depois no fim. Cecília, obrigada. Olá a todos e obrigada pela apresentação, que também achei excelente e que não conhecia. E que nós estamos aqui no centro interdisciplinar, e eu vou pôr aqui uma colherada, porque é super interessante as questões de género. Aliás, uma vez uma proposta também de fazer este cruzamento entre as mulheres na agricultura, mas era num outro ponto de vista e não exatamente na perspectiva rural. E do ponto de vista interdisciplinar, o que é que eu senti falta? Eu senti uma falta de uma análise do ciclo de vida do produto, quer dizer, muito daquilo que vocês mostraram tinha a ver com essa visão patrimonial, que é importante e que é um dos enfoques do estudo, mas para mim seria interessante também perceber onde é que a mulher se situa no âmbito daquilo que nós chamamos o sistema alimentar. É no âmbito da produção, é no âmbito da transformação, e muito daquilo que vocês mostraram era no âmbito da transformação, é no âmbito da comercialização, da distribuição, e eu senti falta dessa estrutura que tem muito a ver com esta questão da visão interdisciplinar e que seria ótimo agora, de certa maneira, englobá-la nesta análise, porque era importante perceber onde é que esta feminização e onde é que esta presença da mulher aparece. Por aquilo que eu vi, daquilo que vocês apresentaram, tem muito a ver com a transformação. Há outro tema que também é muito caro, e há aqui uma pessoa presente que dinamiza esse tema a nível também nacional, que é a questão da dieta mediterrânea, quando falam da castanha, que falam de outros alimentos, e também das questões patrimoniais, e que se cruzam com uma política ou uma intenção nacional de criação de planos de dieta mediterrânea. Então é interessante, esta interdisciplinaridade, na verdade, tem um enorme potencial que podíamos ainda explorar, uma vez que vocês têm um trabalho tão rico de levantamento e diagnóstico que já foi feito. Obrigada. Obrigada, Cecília. Isabel Rodrigo, quando quiser colocar a sua questão. Bom dia Obrigada a todos. Queria agradecer, portanto, esta apresentação e dar os parabéns por ela e também pelo projeto de recolha de informação. E, portanto, eu queria fazer uma pergunta: se os ciclos do linho e da lã ainda estão a funcionar, ou seja, portanto, eu tenho visto na televisão algumas reportagens onde existem conjuntos onde, digamos, estas práticas estão a ser revisitadas e de maneira a serem, portanto, os produtos serem comercializados e, portanto, este trabalho ser valorizado.
Portanto, e outra coisa é saber se fizeram algum inventário dos trabalhos agrícolas, o que é que elas fazem, práticas tradicionais, etc. E outra coisa é, portanto, aqui só está, quer dizer, vocês devem ter, certamente, só deram aqui a conhecer testemunhos de mulheres mais velhas. Ou seja, e as mais novas, o que é que elas veem disto e o que é que elas fazem na agricultura e porque é que ainda lá estão? Ok? Portanto, eu acho que esse confronto não é confronto necessariamente, mas esse apuramento de potenciais diferenças de ponto de vista geracional também podia enriquecer o vosso trabalho. É tudo. Obrigada. Obrigada, Isabel. Última pergunta, Nuno, para que vocês também depois tenham tempo para responder a tudo. Obrigada. Olá, bom dia a todos. Obrigado ao Miguel e à Rosário pelo trabalho. Eu ouvi com redobrado interesse, porque como pelo menos o Miguel sabe, um destes locais, pronto, tenho raízes nele e portanto conheço algumas destas pessoas bastante bem, a Cidália, a Cidalina, a Arminda, etc. E eu vi com muito interesse, portanto, porque acho que de facto, pronto, como é um sítio, pronto, a que eu vou já há mais de 40 anos, portanto, conheço estas dinâmicas e tenho assistido, tenho presenciado a todas estas transformações e sobretudo aos efeitos, não é? Portanto, a desertificação, portanto, do abandono das gerações mais novas, portanto, e de um envelhecimento muito acentuado, e uma perda de estruturas, de vida, de dinâmica, e também depois a um aumento daquilo que são estas lógicas que nós conhecemos e que estão associadas à ruralidade, não só ao interior, mas sobretudo à ruralidade e a estes espaços, que é o aumento do cultivo do eucalipto, que depois cria questões muito complexas, não é? Portanto, no domínio da água, não é? Portanto, o acesso à água, portanto, e daquilo que é permitido, e do tipo de agricultura que é permitido, não é? Portanto, sobretudo ali naquela zona, isso tem sido muito evidente, nascentes a secarem, etc. Mas pronto, mas ao mesmo tempo, esta ideia, pronto, não há gerações mais novas, de facto, portanto, elas não existem, portanto, as oportunidades são muito... são poucas, os apoios a essa iliteracia, portanto o acesso aos apoios que existam também são muito complicados, mas há uma lógica que me parece que eu acho que marca a vida destas mulheres e destes homens, portanto esta ideia de feminização da agricultura, a mim é mais difícil, porque eu ao longo de toda a vida, portanto, as mulheres estão na agricultura, portanto não há uma feminização da agricultura, portanto elas estão lá, eu lembro-me disso, desde a minha avó até à minha bisavó até, portanto que são as mulheres que estão no campo e que depois estão na casa, não é? Portanto que ocupam estas esferas, mas há uma pauperização, não é? Portanto, para usar o termo marxista, não é? Portanto, que marca muito a vida destas mulheres. E que mesmo com a recuperação destes rituais e destes associados ao linho e à lã, etc., que eu acho que é muito difícil ultrapassar essa pauperização. Portanto, e parece-me que é uma coisa que não está lá, mas a verdade é que muitas destas mulheres vivem em circunstâncias de pobreza. E não é só pobreza energética, portanto a agricultura é uma agricultura de subsistência, não é? Ou até em alguns casos uma agricultura de sobrevivência. E a minha questão era essa, porque vocês se dedicaram este tempo a construir a fazerem este levantamento e a construírem esta grelha de análise, é se isso está presente ou não, ou seja, se vocês percebem que há uma modificação na percepção relativamente à questão da pobreza e da pauperização que marca a vida no campo, não é? Portanto, que a vida no interior e na ruralidade. Mas pronto, isto é só porque eu gostei muito da apresentação e como muito pouco analítico e mais sentimental. Mais emocional, Nuno. Obrigada, Nuno. Rosário e Miguel, não sei quem é que quer começar. Eu posso começar por responder à primeira questão colocada pelo Miguel. Sim,
como o espaço não foi muito, e aproveito já agora, e não me levem mal por fazer isto, saudar a professora Isabel Rodrigo, que citei o trabalho aqui, que foi uma excelente introdução quando eu comecei neste projeto para perceber esta questão das mulheres na agricultura. Muito obrigado pelo seu trabalho. E tal como a professora Isabel Rodrigo refere no seu trabalho, e foi o que o Miguel disse, de facto, esta feminização foi mais ao nível das estatísticas oficiais, e eu dei esta ressalva ao início, porque as mulheres já estavam presentes nos campos, sempre estiveram presentes nos campos, e foi precisamente isto que o Miguel nos falou, que simplesmente o que aconteceu foi passaram a ser representantes, porque os maridos arranjaram trabalhos noutros setores de atividade. Nós temos isso em conta, não estávamos aqui a falar como se fosse um processo stricto sensu, ou seja, aconteceu sim nos números aos quais temos acesso. Quanto à pergunta sobre o valor económico do PCI para o total agrícola, se não estou em erro, foi essa a pergunta. Essa questão, a professora Rosário poderá corrigir-me, poderá ter outra opinião, mas essa questão requeriria, não tivemos essa questão presente no trabalho de recolha. O trabalho de recolha focou-se mesmo nas questões que nós falámos, mais da visibilização e da própria valorização do papel da mulher. Para responder ao valor económico do património cultural e material, provavelmente seria necessário fazer-se um outro estudo e focar-se em outras dimensões. Peço desculpa dar esta resposta assim tão não resposta. Mas pelo que eu percebi, o Miguel está a trabalhar num projeto sobre, não é? Com esse objetivo, certo? Porque foi alguma coisa que foi discutido, não é? Porque, de facto, mas mais orientado para a produção agrícola propriamente dita, não é? Okay. Esses elementos que são fundamentais, não é? Mas pronto, eu percebo perfeitamente que a resposta não é fácil, mas de facto, pronto, onde nós estamos a trabalhar é mais no domínio dos valores materiais da produção agrícola propriamente dita, não é? Sim, mas isso foi alguma coisa que foi discutido nas reuniões de equipa, não é? Não só o valor económico destes saberes tradicionais, como todo o valor económico, não é, da gestão que as mulheres fazem, não é? Relacionado com a economia doméstica, em que elas, de facto, para além, e houve alguém que perguntou sobre o que é que elas, se nós também tínhamos feito recolhas, não é, da produção, fizemos, ou seja, quando eu falei que há vários eixos, nós, que somos da Sociologia, ficámos mais com este eixo, mas há colegas das ciências agrárias e do ambiente que estão a trabalhar, nomeadamente a questão das sementes, agora um workshop com as mulheres agricultoras relativamente às sementes, também com a questão da comercialização de produtos, não é? A noção que elas têm ou não do preço do produto, e está a ser feito um outro estudo de um dos outros eixos de intervenção, de recolha dos preços dos produtos nos mercados e, portanto, para ser também trabalhada esta questão com ela. Portanto, de facto, o projeto tem várias dimensões. Nós falamos aqui só de uma, que é aquela que nós ficamos mais responsáveis, mas é um projeto exploratório, ou seja, este projeto, nós estamos a chegar ao fim e, de facto, a sensação que tem é que há inúmeros caminhos, não é, para seguir, para explorar. Portanto, isto foi uma aproximação ao terreno, que não são territórios fáceis, não é? Porque não há uma estrutura montada e, portanto, só a questão de chegar aqui às senhoras. Alguém perguntou, não é? As mulheres mais novas, então, e só fizemos com as mais velhas, então, e as mais novas, como o Nuno, entretanto, referiu, de facto, a maioria da população destas aldeias são mulheres idosas, ainda assim tivemos uma ou duas, não foi, Miguel, nos primeiros grupos focais mais jovens, mas essas desligaram-se do projeto, porque já são outro tipo de mulheres agricultoras, não é? Uma delas tinha uma grande empresa e, portanto, não sentiram, não é? Não se sentiram identificadas com o projeto e, portanto, abandonaram. Porque, de facto, o projeto foi sempre sendo construído e continua a ser com a inserção das mulheres que querem participar. E, portanto, nem todas elas estão em todas as fases, algumas estão em algumas atividades, outras estão noutras, e, portanto, algumas entraram, outras saíram, e tem sido assim. Portanto, é mesmo muito exploratório, temos imenso material, de facto, para refletir a seguir.
que nos dão pistas para inúmeros trabalhos, mas pronto, o que foi possível até agora em termos de trabalho exploratório é um bocadinho isto. Eu não sei se ficaram ainda... alguém também falou da dieta mediterrânea, pronto, faz também parte, obviamente, que seria outro ponto para explorar, até as questões relacionadas com a saúde, não é? Também temos elementos, as mesinhas, as coisas que as mulheres, plantas que as mulheres conhecem, que utilizam, portanto, há inúmeros caminhos possíveis. Pronto, o nosso trabalho, nós, da equipa do Six Nova, foi mais mais direcionado ao levantamento destes saberes tradicionais e à tentativa de lhes dar maior visibilidade e a importância que de facto têm, não é? Por exemplo, as mulheres da Rompecilha, não é? Têm um grande sonho, não é? Que é fazer um museu onde possam de facto enfim, expor não só todos os instrumentos que têm, como ensinar a fazer. Pronto, esperemos que possa ser uma realidade em breve e se este projeto puder contribuir para isso seria fantástico. Eu só queria acrescentar uma última coisa em resposta à pergunta que a professora Isabel Rodrigo fez sobre como é que o ponto de situação destes dois ciclos. Dos dois ciclos em concreto, do ciclo do linho e do ciclo da lã, eles efetivamente existem, mas já não existem com aquele... Já é, não digo que não é artificial, mas já não é coisa do passado em que se colhia, por exemplo, as senhoras do linho têm um armazém cheio de sementes de linho e cheio de linho que lhes dá para imenso tempo, já não há aquela necessidade de quase plantar intensamente todos os anos, até porque já a mão de obra para depois parar já não existe. Então, e as senhoras da lã também, apesar de Dona Aurora, uma das senhoras do ciclo da lã, ter ovelhas, também já... importam muita lã de fora, porque lá está, 3 ovelhas não dá para o que elas fazem, mas todas estes dois ciclos vendem produtos já agora com algumas inovações. Infelizmente não tenho aqui fotos para vos mostrar, mas certamente estarão disponíveis na exposição virtual. Obrigada. Eu chamava só a atenção para você, Miguel e Rosário, que há 2 questões no chat. Uma delas é que como é que pretendem, se é que isto foi, pode ser considerado nos objetivos do projeto, como pretendem aumentar a participação cívica e associativa das mulheres agrícolas, e uma outra é ao nível do apuramento que pode eventualmente estar a ser feito na geração de mulheres, na nova geração, e em parte vocês já responderam a isto, e a resposta não é positiva, promissora deste ponto de vista, mas se quiserem acrescentar mais algum comentário em relação a esta nova geração de mulheres envolvidas na agricultura, se não, se já tiver tudo dito a este nível, a questão da participação cívica e associativa. Das mulheres mais novas, já está respondido e lá está, é mesmo, se calhar noutro projeto esta questão, é uma das lacunas e esta questão tem que ser compensada noutro projeto, porque de facto é muito importante haver esta comparação também geracional, até em termos de práticas, porque nos focus group são muito rápidos, só para vos dar uma nota muito rápida, nos focus group que nós fizemos no momento diagnóstico, nós não falámos deles aqui, mas existem, até já existe um artigo publicado sobre isso, se tiverem interesse. A maior diferença que se encontra é nas práticas agrícolas. As mulheres de faixas etárias mais envelhecidas ainda é muito à base do tradicional, têm algum receio em mexer com maquinaria pesada, e as mulheres mais novas não, já conduzem tratores, já apostam também em culturas um bocadinho mais complexas, como por exemplo frutos vermelhos, que era o caso de uma agricultora que participou num dos focus group. Só deixar esta nota, professora, se quiser responder à questão da participação cívica. Sim. Bom, estes processos, não é, não são rápidos, não é? Os processos de mudança não são rápidos, estes processos de aumento da participação cívica e associativa das mulheres também não são. Aquilo que nós entendemos é que ao criar pequenos grupos, não é? No fundo, no próprio projeto,
então, que alguns, por exemplo, na Roncilha e em Covilhinhas, as mulheres, apesar de tudo, têm uma dinâmica um bocadinho diferente do que têm no Sabugal, porque já existem alguns grupos, não é, criados em torno de algumas associações, algumas que até foram em grande parte responsáveis pela recuperação destes ciclos do linho e da lã, mas no Sabugal, por exemplo, não é, que é uma outra realidade, e pelas próprias características do território, não existe mesmo. As mulheres são mesmo isoladas e tanto que nós não conseguimos, não é? Portanto, não há, as mulheres não se agrupam, não têm essa, pelo menos que nós tenhamos conhecimento, que nós tenhamos chegado a isso. E, portanto, só esta ideia de elas estarem juntas, não é? Em alguns momentos, em alguns workshops que se vão fazendo, e que têm a ver com aquilo que elas vão relatando como necessidades, por exemplo, coisas que não estavam de todo previstas no projeto, não é? Por exemplo, fez-se um workshop de costura, porque as mulheres de São Pedro do Sul disseram que era uma necessidade que elas tinham, e, portanto, isto não estava previsto no projeto, mas organizou-se e, portanto, elas estiveram juntas. A ideia, claro que era que depois isto fosse sustentável no futuro, não é? E, portanto, está assim em aberto a ideia de criar uma espécie de um fórum de mulheres agricultoras, mas, portanto, a dinamização disto, porque os projetos, como sabemos, não é? Têm um financiamento, terminam, e as pessoas que estão no projeto, não é? Seguem as vidas e têm que fazer outras coisas, e, portanto, têm que ser os agentes locais, não é? Neste caso, aqueles que trabalham connosco são as câmaras municipais, a agarrar no projeto e a seguir, não é? Terem alguma vontade de continuar. No Sabugal temos uma boa notícia, que eu acho que é excelente para o projeto. Se o projeto conseguiu isto, já não é nada mal, que eles vão criar um gabinete de igualdade de género, que era uma coisa que não existia. Em São Pedro do Sul, pronto, ainda não sabemos assim concretamente, mas, portanto, a ideia é que seja depois, não é, os agentes locais a conseguirem dar continuidade ao projeto. Caso, pronto, o projeto também pode ter outro tipo de continuidade, mas no terreno terá que ser por aí. Obrigada Rosário, obrigada Miguel. Posso só acrescentar uma coisa muito rápida, professora? Sou muito rápido. Miguel, 10 segundos. 10 segundos, só. Também esta questão comunitária foi muito trabalhada pelo eixo das minhas colegas do Politécnico de Viseu. Ficam com os nossos contactos, quem tiver curiosidade, mande um e-mail e eu meto-vos em contacto com os meus colegas do Politécnico de Viseu, que têm uma experiência com as participantes do projeto, que foi uma construção comunitária muito interessante, que eu acho que iam gostar de ficar a par. Não foi 10 segundos, mas obrigado, professora. Obrigada. E eu só não queria deixar de terminar sem referir, porque não disse no início, a quem não conhece bem o SIX Nova, que o SIX Nova portanto, temos grupos de trabalho e research groups que no fundo, que se compõem em temáticas, e o Miguel e a Rosário desta vez foram convidados, porque são também investigadores do Grupo das Desigualdades Sociais e Ação Pública, e uma das linhas de investigação deste grupo é precisamente as questões, é a linha temática do género e das sexualidades, e portanto daí a apresentação da Rosário e do Miguel dentro do grupo de trabalho, o RG1, portanto, das Desigualdades Sociais e Ação Pública. E não sei se já não temos efetivamente mais tempo, porque já temos novamente o cronómetro aqui do Zoom em contagem final, e portanto resta-me agradecer mais uma vez à Rosário e ao Miguel pela excelente apresentação, agradecer a quem esteve, tivemos muita gente, muito obrigada pela vossa participação, foi um gosto estar convosco, não deixem de estar também nos próximos seminários. E desejo-vos, em nome de todo o SIX Nova, um ótimo fim de semana e até breve.